oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa desencarne, que assim seja. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Também diste essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que posso. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e o outro não. Porquanto, aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e, se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração Ave Cristo. Que todos se sintam bem nessa casa, amparado pelos bons amigos espirituais, que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nos guia a todos mais uma vez essa noite. O texto que foi lido, ele tem como título Qualidade da Prece. Esse texto ele está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 27, assim no final já do livro praticamente, são 28 capítulos, e tem como título lá, Pedi e obtereis. E
tirado dos textos bíblicos do capítulo 6 de Mateus e 11 de Marcos. E são dois capítulos onde os evangelistas narram as sugestões de Jesus de como a gente deveria fazer a prece, de como nós deveríamos rezar. Então vocês viram que é um conjunto assim de situações que Jesus vai colocando e vai dizendo para a gente de que forma a gente deve fazer a oração. E é importante assim, ó, a oração é um momento de devoção ao Pai, devoção à espiritualidade, devoção a Deus, devoção àquele que nos criou. E como nosso Pai, a oração é uma forma de nos ligarmos a Ele. Então é muito importante, e tem muitas pessoas ainda que têm dificuldade de entender isso. Então eu peguei assim algumas questões desse texto e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Então ele começa assim, ó: quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Quando a gente lê esse texto, dá a impressão assim, tá, mas então a oração ela só funciona, ela só é boa, ela só chega até Deus, ela só é atendida quando ela é feita num lugar fechado, num lugar secreto. Assim, ó, não foi isso que Jesus quis dizer. Então é muito importante a gente entender. A gente pode fazer uma oração num lugar fechado, no nosso quarto. A gente pode fazer uma oração sozinho. A gente pode fazer oração em algumas pessoas. A gente pode fazer uma oração no meio de uma multidão. Agora, o importante da oração é a conexão que a gente estabelece com Deus. A forma humilde, sincera e de coração. Isso é o mais importante na oração. Por isso que é interessante, Madre Teresa de Calcutá, né, que fez um trabalho espetacular na Índia, de ajuda, de humanitário, uma das pessoas mais importantes, assim, praticamente da história da humanidade, humanitária. Ela dizia que a oração dela era assim. Perguntaram para ela, o repórter perguntou: mas Madre, como é que a senhora faz sua oração? Assim, olha, eu me concentro e fico escutando Deus. Eu não falo nada e fico escutando Deus. E o cara curioso, né? E o que Deus diz para a senhora? Ele não fala nada, ele também fica em silêncio. Vocês entenderam? Cada um tem um jeito de se conectar. Aí é descobrir qual é o jeito de cada um. Aí aqui no texto, em seguida, ele fala assim, ó: não é pela multiplicidade das palavras que seremos atendidos. Isso é interessante, porque não é 50 Pai Nosso, 100 Ave Maria. Não é um monte de reza que você faz. Às vezes é uma só. Às vezes são 2 palavras. Às vezes é sem palavra nenhuma. A Madre Teresa era assim. Ela não dizia uma palavra. Mas ela se concentrava, ela se entregava de coração. Porque Deus sabe, inclusive, o que a gente pensa. Ele sabe o que a gente está passando. Ele sabe do que a gente precisa. Então por que a gente precisa rezar? Porque a oração nos conecta com Ele. É como se fosse um telefone. A oração é como se fosse telefone. Quando a gente começa a rezar com devoção, é como se a gente ligasse para Deus. E aí Deus nos atende. Aí o que acontece? Mas por que precisa isso? Porque não é o caminho que a gente está fazendo na ida. É a volta. É porque é a forma que Deus encontra para nos ajudar. Porque nesse momento que a gente está orando, é como se ele pegasse o telefone do outro lado e ele mandasse intuições, ele mandasse sugestões. Muitas vezes a gente acha que decisões que a gente toma depois que a gente reza, eu pensei nisso, eu sou um gênio, eu tinha esse problema, aí tu reza, vem a solução, eu não havia pensado nisso.
Que bom que eu consegui a resposta. Deus é incrível, né? Ele te dá a resposta através de sugestão e ainda deixa que a gente fique com mérito. Que interessante isso. Muitas vezes a resposta daquilo que a gente quer vem através de outra pessoa. Às vezes vem de um desvio de alguma coisa grave que iria nos acontecer, do mal que nos rondava e a gente ia sendo enredado naquilo. E a gente faz a oração e aquilo nos desvia. Então é isso, não é a multiplicidade de palavras, não é a quantidade. É o que a gente coloca de sinceridade do fundo do nosso coração. Algumas perguntas que durante esse tempo aqui que eu faço sempre as palestras aqui na frente me fizeram, teve algumas que eu anotei e eu aproveitei hoje aqui. Alguém perguntou assim, ó, por que geralmente não conseguimos concentrar quando nós oramos? Não é muito fácil isso. Quando tu vai rezar, parece assim, ó, começa a dar bocejo, tu tá pensando numa coisa, a tua mente parece que se desvia para outra. Por que isso acontece? Porque assim, ó, o dia inteiro a gente vive o mundo, a gente vive as nossas coisas e muito raramente nós paramos para pensar no espiritual, para pensar em Deus, para pensar nas coisas de Deus. É muito difícil. Raramente alguém faz isso durante o dia. Aí quando vai rezar, principalmente à noite, o que acontece? A gente não está habituado. Porque durante o dia, muito pouco a gente fez isso. Quando chega à noite, a gente tem uma certa dificuldade. Então precisa um pouquinho de insistência. Tem que insistir, limpar a mente, começa de novo a oração, começa a oração de novo. É uma conversa, é abrir o nosso coração para o Pai, para a espiritualidade, para os amigos espirituais que nos ajudam. Tem uma outra pergunta que fizeram que foi assim, ó. Esses espíritos inferiores podem atrapalhar a prece? Sim, e muito. Mas é muito importante, por isso, que quando a gente for orar e começar a sentir esses bocejos, a sentir que algo está tirando a gente do prumo, está tirando da mente, insiste. Porque quando você começar a rezar e vai se aprofundando, e aquilo vai sendo de coração, e a gente vai se ligando ao espiritual, esse espírito inferior, ou ele reza com a gente, ou ele vai se afastar. Geralmente ele se afasta. Por isso que muitas vezes, depois que a gente faz uma oração, a gente se sente melhor. Porque muitas vezes aquela companhia que está com a gente já há algum tempo, atrapalhando a nossa vida, se afasta. A pessoa não quer dizer que a gente tem que ficar 24 horas rezando para afastar amigos espirituais. Não é isso que Deus pede, não é isso que Jesus pede. Jesus pede, sim, dentro do possível, a gente tentar viver o evangelho dele, né, de amor, de paz, de caridade, de sempre evitar contenda, evitar as brigas. Isso ajuda muito. Isso acaba fazendo com que a gente tenha menos aproximação e as nossas orações acabam sendo, inclusive, mais fáceis de fazer. Por qual motivo geralmente a gente reza? Nós rezamos para pedir, que é geralmente a gente faz na maioria das vezes. A gente reza para agradecer e a gente reza para louvar. Né? Mas a grande maioria das vezes é para pedir, mas é bom também a gente agradecer a espiritualidade, os amigos espirituais. E aqui fala assim, ó, o que pedir na oração se Deus sabe tudo a respeito de nós? É aquilo que eu falei. Nós precisamos nos ligar, porque é a forma que Deus, que a espiritualidade acha para nos dizer o que fazer, para nos trazer de volta para o prumo. Pode ver que muitas vezes, quando a gente reza, a gente muda, inclusive, opiniões que a gente tinha antes de começar a fazer isso. Aí tem uma outra parte do texto que fala assim, ó, quando fizer oração, primeiro perdoa aquele que te ofendeu. Ficaria muito difícil se a gente for rezar e tiver com o coração carregado de mágoa, de rancor, de ódio.
a gente vai ter que resolver isso primeiro. Porque como é que tu vai conseguir fazer uma oração, te ligar com o divino se tu está odiando alguém? Então a gente tem que resolver isso primeiro. Perdoar, nos perdoar, para depois a gente conseguir fazer a oração. E aí vocês viram no final ali do texto a parábola, né, famosa do fariseu e do publicano. O fariseu dizendo, eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou um homem de bem. E esse publicano aí que é um assassino, né, que é um desregrado, que é um homem de má vida. Então assim, ó, primeiro, nós estamos, né, a gente já falou muito sobre isso aqui, nós estamos num planeta de prova e expiações. Todos nós somos devedores da espiritualidade, todos nós viemos aqui para nos melhorar. Então, todos nós temos algum tipo de defeito, de dificuldade que viemos para vencer. Se alguém fala dessa forma, a oração não vai chegar no Pai, não vai nem sair do teto. Se alguém, de forma arrogante, bater no peito, porque eu sou bom, o outro não é, por isso a minha oração tem que ser atendida, ela não vai nem passar aqui do teto. Vocês entenderam? Humildade de coração, bondade, reconhecendo que nós somos devedores, que nós temos muito ainda que nos melhorar. E aí eu queria encerrar com a eficácia da prece e dizer da importância de a gente orar por nós e orar pelos outros. De orar por aqueles que partiram. Vocês não fazem ideia, essas pessoas que partiram, nossos entes queridos, que às vezes ainda não estão numa boa situação, quando eles recebem essa prece do outro lado. Muitas vezes eles estão em lugares ruins e quando a gente faz uma prece sentida de coração, pedindo que os bons amigos espirituais ajudem ele, chega uma luz, eles chegam a ir para lugares melhores depois que as pessoas fazem uma oração. É muito importante a gente rezar por aqueles que partiram. É importante rezar por aqueles que estão aqui. Vocês não fazem ideia a força que tem uma oração de uma mãe quando reza por um filho. O Chico Xavier dizia que a oração de mãe, ela arromba as portas do céu. Porque uma pessoa, quando está numa situação melhor, a oração tem mais força do que aquela que ainda não está. E é muito importante que a gente faça oração quando a gente está numa situação um pouquinho melhor por outras pessoas, porque isso ajuda muito, porque talvez a outra pessoa ainda não tenha o merecimento daquilo que ela está pedindo, mas quando alguém que tem merecimento faz oração, a misericórdia de Deus acaba fazendo e ajudando. Então é muito importante. Então assim, pessoal, rezar sempre que possível, de manhã, quando acorda, agradecendo e pedindo a proteção por dia, à noite, quando vai dormir, agradecendo o dia, pedindo a proteção, pedindo para o anjo de guarda não deixar que a gente vá para lugares ruins durante a noite, né? Para que a gente vá para um lugar onde a gente possa aprender a viver melhor e quando no outro dia acordar, a gente acordar melhor, agradecendo, sempre pedindo, e é isso, gente. Obrigado. Mais uma vez vamos elevar o pensamento de Deus, agradecendo por cada palavra, por cada ensinamento, pedindo que cada palavra possa ajudar na nossa evolução moral e espiritual, pedindo também que cada irmão que chegou até aqui possa voltar para casa com aquilo que veio buscar, cada um na medida do seu merecimento, e agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia